motivo a mais para aprender em Deus, porque Ele nos trouxe, porque nós fomos chamados para a obra dEle. No final de semana eu fui até chamada para ir para Ilhéus, que eu não conheço Ilhéus. E ali, a senhora conhece? Não conheço não. E ali eu fiquei assim, eu disse, a primeira vez, pode ser, eu disse não, mas primeiro o compromisso tem que ser com Deus. E a primeira a gente tem que falar, né, a palavra de cumprir. E aqui estou. E depois, quando eu fiquei sabendo da pessoa que me chamou, ela mandou uma mensagem, não podia ligar, porque disse que lá tem certa área assim que não tem como se comunicar. Então ela disse que foi para descansar, e até me chamou para descansar, e chegou lá, o pessoal da família dela, a avó, estava com um problema de trombose, precisou ir para o hospital, e a tia, no qual ela estava dormindo na casa da tia, ficou a noite toda sem dormir, sentindo muitas dores na coluna, como o senhor falou da bispa. Aí eu disse, Jesus, e ela estava triste, mandando mensagem que foi para uma coisa, eu disse, quando a gente ouve, e quando sabe que a pessoa não é cristã, aí a gente sempre tem que estar com uma palavra de Deus, né? Falando, dando uma palavra de consolo. Então eu disse a ela, tem coisas que a gente pensa em fazer, mas Deus tem um propósito maior. E pensou em descansar, mas Deus sabe por qual motivo que você foi só e o que iria fazer lá. Não é cansaço, mas quem fortalece é o Deus Todo-Poderoso, né? Que nos fortalece a cada dia. E as provas vêm, mas Deus que nos fortalece. As pessoas às vezes não entendem, principalmente quando ainda não está na presença de Deus, ainda não fez uma aliança, não entende. Mas se tem de bom ânimo, que Deus te fortaleça a cada dia, que você ajudando a sua família, você está ajudando a si mesmo, e Deus que te abençoa. E aí ela agradeceu muito pela palavra de força, que a gente tem que continuar falando, ajudando aquele que precisa de uma pequena palavra. Não precisa ser uma palavra maravilhosa, uma palavra difícil de se falar. Então uma pequena palavra, você diga, Deus está contigo, Deus te fortalece, a pessoa recebe e tem mais vontade de continuar fazendo bem. Louvado seja Deus. Vamos aqui em João 4. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo Deus fiel. Que o Senhor Jesus venha falar aqui conosco nesta noite. Aqui na mulher de Samaria, no versículo 4. Amém? Depois de Lucas. E aqui quando falamos no 4, versículo 4, que fala, e era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. O nono versículo. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos.
Vamos continuar. E vamos parar aqui um pouquinho e depois nós continuamos. Então, essa história da rivalidade dos samaritanos é grande, né? De longas datas. Chega ao Antigo Testamento. E muitos daqui já sabem, né? Qual a rivalidade, como surgiu. Mas muitas vezes a gente ficava assim, quando pegava na Bíblia, por qual motivo sendo rivais, sendo do mesmo de Israel, vizinhos, próximos, qual motivo? Mas sempre tem uma história para se saber o sentido de cada coisa. E começou, aqui está escrito logo no Antigo Testamento, que quando esse Salomão morreu, ele aí foi dividindo a cidade, foi dividindo os tempos, que eram 12 tribos. E assim ficou o reino sul e o reino norte. E no reino norte que ficou a cidade de Samaria. E ficou tudo já dividido. Quando começou o povo de Israel a ir para a Babilônia, que foram escravos, então deixou muitos deles, mais pessoas simples, que ficaram na cidade também, como Samaria. E ali disse que o povo assírio também já tinha ido lá para invadir a terra de lá de Samaria, e começou uma história diferente. O povo de Israel, os homens e mulheres, começaram a casar com pessoas de outros lugares, de outras raças. E ali começou essa história entre judeu e samaritano. Quando o povo de Judá, o povo de Israel voltaram da Babilônia após 70 anos de exílio, e ali começou o povo de Samaria, que já era uma grande população, queria assim ajudar no templo, aonde fala também de Neemias, que quando Neemias procurou saber o que tinha acontecido, ele se levantou para ir ajudar a levantar o muro de Israel. E também um templo novo, né, que assim Neemias foi chamado. Mas quando o povo de Samaria quis ajudar, o povo de Israel não quis, como Neemias também não aceitou a ajuda do povo de Samaria. E ali começou aquela rivalidade, eles não aceitaram a ajuda. E foi em séculos, o povo foi crescendo, se dividindo. Eles mesmos fizeram um novo templo que já tinha sido destruído, fizeram um templo só para eles, e foram naquele monte mais alto, que agora não me lembro agora no momento, que tem na cidade, perto da cidade de Sicar, e ali eles iam adorar, acreditando eles que era a mesma, não mudava em nada em relação ao templo que tinha Israel e o na cidade de Samaria, de Judá, né, povo de lá, na cidade de Samaria. E ali o povo de Israel não aceitou. Quando assim a história se cumpriu, que era como se eles fossem amaldiçoados, porque tinham se misturado, se envolvido com outras pessoas, outras raças, outras tribos. E quando aqui nós falamos que Jesus tinha vindo de Judá, ele passou um tempo em Judá e veio, já tinha conversado, né, a casa com seus discípulos, para voltar para Galileia. E aqui também fala que quando o povo de Judá, o povo de Israel queria ir para Galileia, muitos desviavam para não passar por Samaria. Podia levar 6 dias para quem passasse pelo Rio Jordão, mas quem desviasse era como se fosse um atalho. Passasse de Judá, que passasse por Samaria, era só apenas 3 dias. E ali é a história que Jesus com seus discípulos saíram, né, eu creio que bem cedinho de Judá,
E como diz aqui que na hora sexta, né? Que pelo que eu entendi aqui na palavra de Deus, que fala que é ao meio-dia. E os seus discípulos foram procurar comida, porque no deserto, naquele lugar, tinha mato, tinha tudo, um calor muito intenso, começou a dar fome, a dar sede, e o pessoal, os discípulos dele foram procurar comida, assim como está aqui escrito na palavra do Senhor, e ele se sentou perto de um poço, aonde falava aqui que era de Jacó, herança de Jacó. E ali, quando Jesus estava ali assentado, diz que apareceu uma mulher samaritana. Não se diz o nome dela, não diz em que local ou idade, só diz que era uma mulher samaritana, com o vaso dela, a botijazinha dela, a vir pegar água. E ali se fala de uma mulher que não sabemos o motivo, mas tudo que Jesus fez, tudo tinha um propósito. Porque quando Jesus fala ali com os seus discípulos em Mateus, para poder eles irem a todos os lugares, mas que não passassem, deu ordem aos seus discípulos para poder fazer a obra, mas não passasse por um certo lugar e nem em Samaria. Aí vai entender por que Jesus passou. E também fala aqui outras passagens que Jesus também teve um tempo que Jesus passou com seus discípulos em Samaria, mas o pessoal não quiseram hospedá-lo, negaram a hospedagem. E ali um dos discípulos, né, disseram: por que não mandar como Elias, dar fogo em tudo? E ali Jesus reclamou, né, repreendendo, que espírito que eles são para fazer algo assim. E ali cada história, cada tempo tinha um sentido. Jesus estava sempre falando os 10 leprosos. Nós sabemos que os 10 leprosos, um que agradeceu era de Samaria. E porque os outros eram de Israel, e Samaria, que era um lugar que muitos não aceitavam, era como se fosse diferente. E ali muitos achavam que eram canos, que não tinha valor. E porque um que foi agradecer. E Jesus teve o tempo e a hora que esta mulher foi ao encontro de Jesus. Jesus não foi ao encontro dela. Ela que foi ao encontro de Jesus naquele poço. Louvado seja Deus. E aquela mulher, ao chegar junto de Jesus, Jesus foi logo pedindo água. Não cumprimentou, não disse nem boa tarde, nem shalom, nada. Só foi logo pedindo: dá-me água de beber. E aquela mulher se espantou. Por que um judeu falar com uma mulher samaritana? Logo uma mulher que não tinha valor. Imagina, samaritana, um judeu que sempre se acha, aqui eles falavam como se os judeus fossem melhores que ele, né? E ali Jesus foi para lá falar com aquela mulher que podia ela ter uma vida diferente de muitas, podia não ser respeitada, podia também muitos não gostarem dela, e muitos conheciam a vida dela. Ela ali estava como se não tivesse assim, ela mesma não tinha valor, ela não dava valor a ela mesma, pela história dela. E muitas vezes, louvado seja Deus, a vida que cada um passa, começa a achar que não tem sentido e não dá valor ao que tem, ao que vai acontecer, o que Deus tem preparado, o que Deus está preparando. Assim era a vida daquela mulher. Jamais ela imaginar que iria falar com um judeu. E logo quem era que ela... Eu creio que ela não ouviu falar de Jesus. Então ela não sabia quem era aquele homem que chegou e foi logo pedindo água. E ela se espantou, porque
a maneira que ele pediu a água era no cântaro dela, porque ele não tinha o balde, o poço era fundo e ainda ia ser na própria vasilha dela. Então, quando Jesus olhou para aquela mulher e viu que precisava mudar a história dela, que aquela mulher não se sentia uma mulher de valor. E quando Jesus, quando a gente não conhece, quando a gente não conhecia a Deus, a gente achava que não tinha valor, que era tudo de qualquer jeito, a nossa vida já estava ali determinada no nosso dia a dia. Que valor que teria a nossa vida sem Jesus? Assim era aquela mulher, porque para ela todos os dias era parecido. Ela precisava ir até aquele poço, porque não tinha quem pegasse água para ela. Mas quando Jesus apareceu na vida dela, ela ficou espantada. Que homem é esse que vem falar com uma mulher como eu? Uma mulher pecadora, uma mulher que muitos nem olhavam para ela, porque sabia da história dela. E quando Jesus disse, dai-me de beber, aleluia, louvado seja Deus. E ela disse, como? Se não tem como o Senhor pegar água, mas louvado seja Deus. E ele disse que tinha a água da vida. Se ela bebesse daquela água, jamais ela teria sede. E aquela mulher imaginou que fosse daquele poço. E agora aquela do poço, que ela já tinha experimentado aquela água, mas sentia sede. Assim como nós, nesse tempo calorento, a gente sente mais sede do que o normal. A gente toma aquela água, leva uns 15, 20 minutos, meia hora, parece que a gente não bebeu água por causa da temperatura do nosso corpo. E a gente até a garganta às vezes seca. E Jesus não estava falando para ela sobre essa água, mas sim da água que levaria ela à vida eterna, a fonte de água viva que ela poderia sim ter um encontro e viver a vida eterna da fonte, aleluia, que nunca iria secar. Assim como no capítulo em João 7, que fala que ele, quando se levantou e disse ao povo judeu que quem bebesse da água dele não teria sede. Louvado seja Deus. E assim como diz as Escrituras que rios de águas vivas iriam fluir em todo o ventre daquele que bebesse da água dele. Louvado seja Deus. E ali, que quando aquela mulher começou a conversar, e Jesus começou na intimidade, querendo beber da jarra, da botija, na própria botija dela, da água que ele pediu. E aquela mulher ficou assim maravilhada. Como este homem vem querer beber do próprio, aonde ela vira, porque nem todo mundo faz isso, né? Muitas vezes a gente dá água a alguém e dali mesmo a gente vai, pega e lava. E jamais a gente vai pensar, principalmente nos tempos de hoje, em pegar e dar mesmo copo, até o copo que a gente pega ali, né? Bebe e vai dar o outro. Ninguém quer. Se alguém vê alguém pegando uma água, virar e depois encher de novo e dar, a pessoa fica, quem que vai querer dar saliva de outra pessoa? Né? Ninguém vai querer. E Jesus, como Deus diferente, ele disse que poderia sim. Ele pediu, poderia beber da água do próprio candelabro, né, que ela tinha, ou do próprio botija. E ali, quando Jesus conversava, falando para ela sobre a vida dela, que Jesus conhecia intimamente,
quando Jesus quer, Ele faz para quebrar todo o protocolo. Porque os judeus, o povo, estava fazendo a diferença, a acepção. E Jesus não faz acepção de ninguém. Ele disse: venha como estiveres. Mas quando nós vemos como nós estamos, Ele nos dá de beber da sede, para que nós venhamos a mudar e ser moldado por Ele. Louvado seja Deus. Aleluia. E quando Jesus falou para essa mulher da sede, porque muitas vezes a sede que nós temos não é sede, muitas vezes não é de Deus. Porque pode passar o tempo com essas distrações que tem, essas notícias. A gente só fica procurando saber o que é que está acontecendo das notícias, o que é que está acontecendo no WhatsApp, o que a sede muitas vezes é de estar olhando as mensagens de celular. Tem pessoas que também têm sede de crescer no trabalho, sem olhar quem vai passar por cima de alguém. E a sede de crescer em certos ambientes que não leva para a presença de Deus, não leva a Deus. Aí você tem sede de quê? Não tem uma música que fala: você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Então tem muitas coisas que a gente pode levar a ter uma sede que tira e distancia da água viva. Nos tempos de hoje, se a gente não observar como estamos em Deus, como é que nós estamos, como é que Ele está nos vendo, nós estamos sim deixando de beber da água da fonte, aleluia, da água viva. E nós muitas vezes não estamos percebendo, porque vem uma notícia ali, vem uma notícia cá, você já faz 1000 planos, a sede de aprender outras coisas, de conquistar, leva a cada dia você está superando novos planos e deixando, aleluia, louvado seja Deus, da água viva. E essa água, aleluia, quando a gente começa a se distanciar, a sede também vai começando a passar. E muitas vezes a gente não percebe, quando a sede já não está mais como antes. A sede já não está mais no começo, aquela sede intensa, aquela sede de estar o tempo todo falando com Deus, o tempo todo se prostrando, o tempo todo louvando, engrandecendo o nome dEle. Essa sede pode, o tempo passar, a gente não perceber, ela pode estar parando, deixando mais a gente, bebendo mais da água, esta água aqui, para saciar a nossa sede e deixando a sede que nos leva para a vida eterna. Louvado seja Deus. E quando Jesus falou para essa samaritana que Ele iria sim dar desta água, e ela ouviu tudo que Jesus conversou, ela prestou atenção. E aqui nos fala que quando os seus discípulos vieram, ficaram até maravilhados por Ele fazer diferente. Só podia ser o próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio Messias, porque jamais um samaritano, um judeu, ou sacerdote, ou de linhagem mesmo, sacerdotal, iria estar lá conversando com uma mulher. Só o próprio Filho de Deus podia fazer algo que anos e anos passaram e nenhum deles se despertaram para fazer a obra. Só Jesus, que sabe o momento e a hora de fazer a obra na vida de cada um de nós. E Ele faz, e Ele fez a vida daquela mulher ser diferente.
ela se despertou para aquilo que ela vivia. Aquela mulher não era uma mulher feliz, porque ali diz que ela já teve Jesus falando para ela que ela já tinha tido outros relacionamentos, ela tinha tido convivência com outros homens e não era feliz. E com que ela estava não era dela. E ali ela se espantou, que realmente é um profeta. Ele apenas achou que fosse só um profeta de Deus. E quando Jesus conversou com ela, ela começou a mudar a mente dela e saber que ela tinha valor, que quando Jesus iria chegar à cidade para conversar, falar do amor, falar de alguém que chegou, que deu importância, porque só Deus pode, louvado seja Deus, mostrar quanto importante nós somos para Ele. Não há diferença, não há raça. Ele é um só, foi Ele que nos, aleluia, que formou toda a terra. E como era capaz de alguém fazer isso, de passar os séculos e não querer mudança, não querer se aproximar? Eu estava ouvindo alguém falando essa semana, que eu não vou citar o nome, disse que essa pessoa estava conhecendo uma outra mulher, uma outra jovem, mas que poderia não dar certo, ele não iria querer, mesmo ele gostando. O motivo, porque o estado onde ela mora, o povo desse estado que ele é, não gosta muito nem do sotaque da pessoa. Ali eu fiquei assim, como aqui está na palavra, né? Até hoje não vai mudar enquanto nós estamos aqui. Essa diferença de o povo ver que nós somos uma mesma nação. E por que há essa acepção? Por causa de um sotaque. Jesus veio para quebrar, mas até nos dias de hoje vai continuar essa desigualdade por causa da língua, da maneira de falar, de se expressar, ou da cultura. Muitas pessoas deixam de conhecer alguém, de viver, né, de ser feliz, de conhecer alguém que muitas vezes foi Deus que marcou, foi Deus que mostrou, para conviver, para ter uma família, mas por causa de um povo, por causa de um sotaque, por causa de um estado, que o povo deles, o estado deles, não gostava do outro. E não é diferente aqui, não é diferente ali, e vai continuar sempre assim, essa diferença. Que o povo não se despertou, que quem não conhece ainda da fonte da água viva, vai viver assim. Eu não gosto daquela pessoa. Você já viu a maneira dela falar? Já viu a expressão? Já viu o jeito dela de caminhar? Nós ainda ouvimos isso até hoje. Não vai com a cara da pessoa, porque ainda não conhece a Jesus, ainda não conhece a transformação que esta água viva faz em nossas vidas. Nós, como servos de Deus, jamais podemos, no tempo de hoje, conhecendo, dizer que não vamos com a cara de ninguém, de uma pessoa, porque se ali podemos saber mesmo que Jesus ainda não trabalhou em nossos corações, né? Porque ainda há pessoas que conhecem a palavra, ainda tem essa coisa de falar que não vai com a cara do outro por causa disso. E quando Jesus veio para essa mulher, foi para dizer a ela: vá, a sua vida a partir de agora é diferente. A sua vida não vai ser mais a mesma. Nós não somos mais os mesmos depois que nós conhecemos
a palavra de Deus, a presença de Deus, aleluia. A presença de Deus é que nos molda e nos transforma e nos coloca cada dia mais, aleluia, para buscar a fonte. A fonte, Jesus disse que é para a gente cada dia mais nos aprofundarmos. E quanto mais nós nos aprofundarmos, louvado seja Deus, dessa fonte, águas vivas vão fluir e cada vez mais a sede vai brotar. A sede vai começar a se despertar, porque nós aqui estamos vendo que esta mulher teve uma oportunidade que muitos, louvado seja Deus, poderia não ter. Jesus poderia até se apresentar a um samaritano, e o samaritano não ouvia a voz de Jesus, mas ele foi para esta mulher que não era vista, não era falada, não tem nome, esta mulher que não tinha aqui um valor para a sociedade, porque era uma mulher que já havia feito coisas que, ou errada, mas que muitos dizem, o que foi que ela fez de errado? Porque muitos têm a oportunidade de conhecer alguém, mas a gente não sabe como vai ser o dia a dia, como vai ser aquela pessoa, se vai realmente tratar do jeito que a gente sonhou. Então aquela mulher só estava procurando alguém que ela chegasse uma hora que ela fosse feliz. Todo mundo tem direito de mudança, de transformação. Todo mundo tem direito de viver uma vida diferente. E a vida dela diferente estava em Jesus. Eu creio que depois dali ela foi consertar tudo aquilo que ainda estava errado, o caminho que ela estava prosseguindo, e ela foi consertando, porque ela foi falando e foi trazendo mais pessoas para falar daquele profeta. Aquele profeta que ela disse primeiro que um dia irá vir o Messias, mas quando ele, aleluia, ele disse, eu sou, ele estava se referindo assim como quando Jesus se referiu a Moisés, quando Deus se revelou a Moisés, disse que eu sou o Deus, aleluia, que ia tirar o povo do Egito, que iria tirar o povo daquele lugar, daquela escravidão. O eu sou estava falando com aquela mulher samaritana. Louvado seja Deus. E quem de nós um dia já ouviu um profeta de Deus falando das promessas, falando, aleluia, do que ele iria fazer e consertar nossas vidas? Eu sei que Jesus, nós estamos aqui hoje porque Jesus consertou, tirou muita coisa das nossas vidas para nós estarmos aqui. Muitas coisas que estava precisando ser consertada, e ali Jesus, quando se aproximou, quando falou através de um profeta, falou com você, falou conosco, foi para consertar nossas vidas, que nós não iríamos ser mais aquela pessoa que ninguém dava nada. E a importância que nós temos para Ele é tão grande que nós muitas vezes não entendemos qual o processo que nós estamos passando. Qual é o processo que, aleluia, louvado seja Deus, para poder conseguir o objetivo que Deus te chamou, que Deus nos chamou. Que processo é esse que está levando, aleluia, a tantas coisas, a tantas notícias, a tantas provas? Por que tantas provas?
Aquela mulher muitas vezes não entendia porque a vida dela era tão angustiada. Não dava certo as coisas para ela. Muitas vezes a gente não entende o que está por vir. Mas Deus sabe, o dia de amanhã pertence a Ele. E quando Ele quer, Ele fala, Ele revela, Ele mostra. Ele marca o encontro. Tem pessoas que têm encontro com Deus e muda totalmente a maneira de pensar, a maneira de agir. E já tem outros que têm encontro com Deus. Deus cura e depois esquece da dúvida que foi realmente Deus que fez isso. Então, quando nós temos assim de Deus, que Ele vai, que Ele fala, que Ele diz a você, você é importante para mim. Quando nós ouvimos isso, meus irmãos, pode continuar, vá em frente, caminhe, propague a palavra dEle, diga quanto Deus fez na sua vida, quanto Deus modificou e transformou, o que Ele, louvado seja Deus, o que Ele quer fazer. Ainda não acabou, é só o começo. Basta a gente crer, confiar, acreditar. O que Ele tem para fazer, Ele vai fazer muito mais. Assim como Ele muda a vida de alguém que era, louvado seja Deus, discriminada, assim Ele muda a vida de qualquer um, até daquele que discrimina. Se der lugar, Deus pode mudar. Jesus muda a história e a vida de qualquer um. Basta, louvado seja Deus, ouvir a voz dEle e querer seguir e prosseguir na presença de Jesus. Louvado seja Deus. E assim, Jesus quer mudar a história. Basta a gente, louvado seja Deus, buscar mais dessa fonte. Nós estamos precisando buscar mais. Jesus está dizendo que nós precisamos mais, aleluia, confiar mais em nós mesmos. Porque nos tempos de hoje, é como o bispo aqui falou na semana passada, que nós não entendemos, não temos noção que através de nossas orações podemos ajudar milhões e milhares de pessoas que estão aí nesse sofrimento, nessa situação que já está se perdendo. Eu vi essa semana uma história de um homem em Salvador, um senhor que se suicidou. Vocês já ouviram falar? Então imagina que história triste para uma família saber que uma pessoa se desesperou a tal ponto que chegou a se suicidar, se matar. Pode ter sido, meus irmãos, através de uma nossa oração, Deus ter desviado ele de uma loucura dessa. E a salvação dele, nós sabemos, se diz que o suicida não herdará o reino dos céus. E se a gente tivesse orado, porque eu creio que nós estamos nos despertando para várias situações, mas a gente tem que colocar também esses que estão desesperados a ponto de tirar sua própria vida. E Jesus está nos despertando, está nos falando que nós somos muito importante. Aleluia, louvado seja Deus. Assim como esta mulher que foi despertada para viver uma vida diferente, eu creio que ela ouviu a voz de Deus e mudou. Ela começou, aleluia, a saber que não vinha, aleluia, assim Jesus disse que a salvação vinha de Jerusalém, mas ia chegar o tempo. Por que a salvação vinha de Jerusalém?
do próprio Jesus, que nasceu, louvado seja Deus, em Jerusalém, do povo judeu, né? Mas ia chegar o tempo que em todas as nações, aleluia, todos nós quando nós fôssemos despertados para buscar a face do Senhor em espírito, em adoração, em verdade, louvado seja Deus. Aí Deus não ia só receber o clamor, aleluia, não só dos judeus, mas de todas as nações, orar em espírito e em verdade, para que Ele ouça, aleluia, a nossa voz. Nós estamos precisando buscar a face do Senhor em espírito e em verdade, que é tão bom. Quando a gente se desliga das preocupações, se desliga da terra, das coisas que estão impedindo, do celular tocando, da música mundana lá que está tentando nos atrapalhar para a gente não orar. Aleluia, louvado seja Deus. De pessoas tentando olhar a nossa vida, um passo que a gente dá, estão olhando, estão comentando, e muita gente fica sabendo de coisas que a gente bota aqui, e quando nós vamos buscar a face do Senhor, a gente está com dois pensamentos. E não é desse jeito que Jesus está dizendo aqui, que quando nós orarmos em espírito e em verdade, louvado seja Deus, em todas as nações, adorar a Deus, Ele ia nos ouvir, Ele irá, e Ele vai sempre nos ouvir. Está difícil, tá? Mas quando Deus nos desperta para a gente orar, não só por nossas vidas, porque se a gente só orar pelos outros, a gente também não suporta. A gente também pode cair, eu falo em forças. A gente pode sentir dores por orar por muitas pessoas, por pessoas que a gente não conhece, pessoas enfermas. Mas quando a gente ora por nós, para Deus nos revestir, nos fortalecer e acrescentar a nossa fé, e ali a gente pode orar sim, por muitas pessoas que estão necessitando. E eu creio que a partir de quando você exercer sua fé, levantar sua mão e ver que isso tudo que está acontecendo aqui vai ter o tempo e vai passar. Isso vai passar, porque nós temos fé, precisamos acreditar que Deus, a partir de que Ele só está esperando que nós nos levantemos, as nossas mãos, levantemos, e o nosso coração esteja aberto para orar por pessoas, louvado seja Deus, e sentir a dor do próximo. E quando nós orarmos em espírito e em verdade, vamos ver a diferença que vai acontecer. Louvado seja Deus. E ali vou aqui para o final, e aqui disse: e nisso vieram os discípulos e maravilharam-se que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que pergunta? Ou por que falas com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia, louvado seja Deus. E ali fala que aqueles homens foram ouvir a palavra viva. E após aquela palavra, Jesus começou a falar da importância de que eles não deveriam mais se preocupar, porque havia sim ódio, havia rancor, ambos, porque um, tinha se achando superior. Então, como eles acreditavam que o Deus deles era o mesmo que os judeus, e os judeus
também achavam que o único era o grande eu sou, era Yeshua, aleluia, Yeshua Mashiach, né, como o pastor fala, o bispo fala. Então, eles não acreditavam que os samaritanos, porque eles também, diz também que eles adoravam outros deuses. Então tinha essa acepção, tinha essa guerra. Mas quando Jesus veio, mudou a história de muitos daqueles. E a partir de quando começou a evangelizar, começou sim a propagar a palavra do Senhor, do Messias que estava ali, mudando a história e a vida de cada um deles. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente, por pouco que a gente faça, mesmo muitas vezes a gente em casa, ou uma palavra para ajudar alguém, é algo muito grande, muito importante. Eu estava em casa com uma máscara, e quando meu filho disse que uma pessoa queria a máscara igual dele, e eu tinha, porque minha irmã me deu uma, aquela que costurou. Então quando eu fui para o Rio, ela também costurou uma, dá para ele, que eu pedi. Então quando essa pessoa viu, a pessoa homossexual, e ali queria, lave e me dê. E aí meu filho me falou, eu disse, ah é? E eu lembrei que eu tinha, e passou uns dias, eu disse, vou procurar. E quando eu procurei, meu filho esperando, eu disse, não, o servo de Deus, a gente não pode pegar algo que a gente vai dar, que é nosso, né? Porque máscara não precisa ser unissex. Eu disse, servo de Deus, a gente, por pouco que a gente faça, é uma pequena obra que a gente vai fazendo. Eu peguei aquela máscara, apresentei a Deus, orei, clamei, aquela vida que iria usar aquela máscara para Deus fazer a vontade e o querer dele, naquilo que Deus o chamou. Deus chamou o homem. Então, apresentei e entreguei. Ali está. Eu fiquei tranquila, porque está ali, na vontade de Deus. Se Deus quiser mudar através de um pequeno pano, Deus faz, né? O milagre acontecer. Porque a gente, muitas vezes, a gente pensa, não estou fazendo nada, até você apresentar, até você orar por alguém, ou falar, ou chegar perto, você já está fazendo. Uma pequena obra, mas já está fazendo, né? Porque Jesus, quando chegou a essa mulher samaritana, ele veio para uma mulher, e através dessa mulher foi mudando a vida de várias pessoas. Louvado seja Deus. E que Jesus nos chamou para isso mesmo, através da nossa vida, mudar a história de várias pessoas. Assim como ele mudou a nossa, está mudando e vai mudar muito mais. Vai mudar a vida de outras pessoas. A gente pode sim profetizar por alguém, ou um vizinho, ou alguém que é parente de perto ou de longe. A gente pode sim abrir a nossa boca e falar, porque Deus nos deu autoridade e poder para tudo. E a gente não tem, muitas vezes a gente deixa de falar, deixa de fazer por covardia, por medo, ou por preocupação, ou que os outros vão falarem. Aleluia, aleluia, Deus. E Deus não nos chamou para ser covarde. Aleluia. Deus nos chamou para assim abrir a nossa boca e falar aquilo que Ele mandar. Não ficar calada nem temer. O que muitos vão olhar para você e virar o rosto, nem querer ouvir. Aleluia. Mas Deus disse para a gente abrir a nossa boca e não temer a nada nem a ninguém, porque Ele é quem manda, Ele é quem faz e é Ele quem garante.
E a covardia, cadê? Muitas vezes a gente está covarde, preocupado em não falar e em deixar para depois. No momento certo a gente fala. No momento certo, porque agora não é o momento, não. Mas há tempo para todas as coisas, mas tem coisas que a gente vai deixando, e depois a gente deixa para ver e vê demais, né? Assim que diz o ditado, quem deixa para ver, vê demais. Então abra sua boca e faça, e fale o que Deus mandou, aleluia, e fale e faça o que Deus te chamou, aleluia. Então Deus está aqui, aleluia. Deus está dizendo para mim: levante a sua mão. Se Ele mandou você ir, vá. Se mandou você falar, fale. Deixe de covardia. Fale o que Deus te mandou. Faça o que Deus mandou você fazer. Aleluia. Assim como aquela mulher não temeu falar com outros homens, poderia até não dar voz a uma mulher, porque podia não dar voz, mas ela foi encorajada, ela foi diferente, ela foi fortalecida, ela já estava assim avivando na palavra de Deus. E muitas vezes a gente já tem a palavra, muitas vezes a gente já, aleluia, ora para Deus nos dar graça, mas na hora de falar a gente teme, preocupado que possam não nos ouvir, possam muitas vezes não acreditar. E Jesus disse que para a gente não, aleluia, e quando Ele disse que para a gente ouvir e prosseguir, porque a seara cada dia mais está mais extensa, a seara está cada dia mais multiplicada, mas está faltando, louvado seja Deus, o ceifeiro. E cada vez mais, se a gente não se despertar, vai ficar faltando. E nós temos que ser um desses ceifeiros, levar a palavra, levar, aleluia, a graça de Deus, levar a presença de Deus, a transformação para vidas que estão precisando de nós. E assim eu agradeço a Deus nesta noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que a gente saiba cultivar essa sede por Deus, né? Eu acho interessante como Deus trabalha dentro das circunstâncias e dentro daquilo que a gente pede em oração e que Ele fala. Então que a gente mantenha essa sede por Deus, esse desejo por Deus. Tem muita coisa que a gente, né, até aprendeu errado e acontece. Mas quando Deus traz a revelação, traz a verdade dele, a gente tem que saber vivenciar isso, né? Cultive a sua sede por Deus, cultive o seu desejo de estar na presença de Deus, né? Mantenha a alegria da sua salvação, porque desde o princípio a gente tem falado, tudo isso que está acontecendo é para mostrar quem é e quem não é. É para mostrar quem alicerçou e quem não alicerçou. É para ver se realmente a gente tem essa sede que foi ministrada aqui hoje ou não. Então que a gente deixe o Espírito Santo trabalhar cada vez mais sobre nossas vidas, né, em nome de Jesus, né? Se você for ofertar, for primiciar,
deixar os envelopes aqui, você pega ao final, né? Que Deus muito te abençoe. Vamos estar essa semana nesse aguardo, tá? Na quarta-feira, na quarta e na sexta-feira, você acompanha a gente pelos canais da CBV, Comunidade Batista de Valença, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Para quem tem um aplicativo instalado também pode acompanhar, né? No Instagram tem as instruções de como instalar. E domingo nós vamos ver, no meio de semana a gente define, já que veio ontem a questão desse novo decreto, a gente vai aguardar para poder ver que posição a gente toma para louvar o nome do Senhor. No mais, que Deus continue usando de forma poderosa a missionária Núbia, né? Numa simplicidade tão singela, mas uma palavra tão profunda, e que essa sede ela possa jorrar cada vez mais sobre nossas vidas. Se você puder colocar-se de pé, vamos orar. Glórias a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos uma vez mais, te bendizemos, que essa sede que nós sabemos ter por aquilo que é necessário, porque nós temos a nossa sede ao beber água, nós temos a nossa fome, nós temos a nossa sede por tantas coisas, que saibamos cultivar essa sede por te buscar e te desejar. Pai, renova a tua igreja cada dia e traz da tua bênção e da tua graça, para que essa sede não permaneça somente conosco, que nós saibamos levar às demais pessoas que necessitam esse renovo, essa graça e esse mover. Espírito Santo, traz cura sobre nossas vidas nessa noite, traz cura sobre aqueles que estão acompanhando, traz cura sobre aqueles que irão assistir depois, traz cura e renovo sobre aqueles que precisam do teu toque nesse momento. E o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado hoje e sempre. Fala, Senhor, cada vez mais aos nossos corações. Nos leva em segurança aos nossos lares e nos dá uma semana de vitórias, livrando-nos a cada dia de tudo isso que tem ocorrido nesse mundo. Aos que vão ofertar, Pai, que a tua bênção seja transbordante também. Mas acima de tudo, que saibamos estar em tua presença em todo instante, em todo momento, para que todos possam olhar e ver que em ti nós estamos nos movendo e somos mais do que vencedores. Trabalhe, Espírito Santo, cada vez mais sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Restabelece e restaura, e que a cada dia que se passar, ainda que o mundo ache que estamos em um caos, que saibamos levar a tua paz, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que você possa cultivar essa sede pelo Senhor, que você possa cultivar essa presença de Deus sobre a tua vida, e aonde você pisar, vidas possam ser transformadas e restauradas para a glória e honra do nome do Pai. Que você possa em paz, não saia sem lançar uma palavra de bênção sobre a vida do teu irmão, da tua irmã, muito menos sem declarar o teu amor a esse Jesus que é lindo e maravilhoso. Shalom, shalom, até quarta-feira na transmissão ao vivo, querendo Deus.